Apocalipse, capítulo 11. A partir do versículo 1, nós leremos até o versículo de número 14. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler um versículo e vou pedir que você leia o seguinte, até o versículo de número 14, tá bom? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas ovelhas e os dois cordeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Esta tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então muitos, dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas abominaram o Senhor sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ano, eis que sem demora vem o terceiro ano. Senhor Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra. Vem, Senhor Deus, iluminar o nosso coração por meio do Teu Espírito Santo, a fim de que ela nos edifique a vida, a fim de que ela nos transmita graça, a fim de que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a designou. Assim nós oramos humildemente, confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos, ao lado de Daniel, talvez este seja um dos livros mais negligenciados na nossa leitura
devocional e nas nossas exposições bíblicas. O livro de Daniel também traz muitas imagens, muitas visões. As histórias de Daniel, normalmente, que conhecemos, são aquelas do capítulo 1, principalmente, depois o momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha, e também o momento em que Daniel é lançado na cova dos leões. Essas histórias nós contamos às nossas crianças, aos nossos filhos, e edificamos a nossa vida por meio delas, vendo o poder de Deus. Mas Daniel fala de outras visões, e aí nós já nos afastamos um pouquinho desse livro. Da mesma forma, o Apocalipse. Mas isso ocorre porque estamos distantes de algumas chaves para interpretar, para entrar nesse livro de maneira correta e interpretarmos ele de maneira adequada. Porque nós estamos falando de um gênero chamado apocalíptico, ou um gênero literário chamado apocalíptico. O que significa isso? É um gênero por meio do qual eram escritas algumas palavras, alguns textos, por meio de símbolos, imagens, que visavam criar realmente uma noção na nossa mente sobre a realidade. E isto tudo foi revelado por Deus por meio desse gênero literário, e nós não podemos negligenciar. Apocalipse capítulo 1, por exemplo, no versículo de número 3, diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Ou seja, seriam felizes ou serão felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem essas palavras da profecia que estão reveladas aqui em Apocalipse. E isso já seria o bastante para nos desafiar a lançarmos o nosso olhar sobre esse livro e procurarmos extrair dele as lições preciosas que Deus tem para nós. Logo, essa palavra, ela não quer ser encoberta, mas ela quer ser conhecida de todos nós. Aliás, Apocalipse significa não os últimos tempos, não as últimas coisas. Isso é outra palavra que significa escatologia. Apocalipse significa revelação. E o que Deus está revelando por meio do Apocalipse? O Apocalipse, ele não foi escrito apenas para revelar os eventos finais de todas as coisas, mesmo que esses eventos estejam aqui. Mas, através do Apocalipse, Deus nos descortina a história da humanidade. O Apocalipse nos revela os bastidores da ação de Deus, no que aconteceu, no que acontece e no que acontecerá no fim. Então, o que aconteceu no passado, o que acontece no dia presente, o que acontecerá nos dias futuros. Por isso que é chamado de revelação. Quando afirmamos que a linguagem apocalíptica é repleta de imagens, símbolos, nós estamos querendo dizer com isto, nós não estamos querendo dizer com isso que não estejam falando da realidade. A questão é que a realidade dos fatos é construída por meio de uma metáfora ou de um símbolo para nos causar ou temor ou alegria e para nos comunicar melhor a mensagem. A questão é que nós estamos tão distantes de alguns símbolos que não compreendemos mais como aqueles irmãos leram e compreenderam naqueles primeiros dias em que eles se depararam com o livro de Apocalipse e com também algumas visões de Daniel que foram escritas com o mesmo gênero literário. Agora, voltando o nosso olhar para esse texto que nós acabamos de ler. O Apocalipse pode ser dividido o livro em duas partes, em duas grandes partes. A primeira, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, é a primeira grande parte dele. Jesus começa ali se revelando, andando por entre a igreja, e nós conhecemos vários aspectos da vida da igreja
presente em vários períodos de tempo e que podemos nos identificar como igreja com algumas daquelas 7 igrejas do Apocalipse. E Jesus está caminhando no meio delas e conhecendo a realidade delas e se revelando a elas. Mas aí a história vai caminhando e o Apocalipse capítulo 11 está falando já do fim de todas as coisas. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos um período completo da dispensação de Deus, e depois reinicia no capítulo 12, indo até o seu final, um outro período revelando mais outros aspectos que foram deixados, que não foram tratados na primeira parte, agora são tratados na segunda. Por isso que no capítulo 12, se você está com a sua Bíblia, e peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta aí, o capítulo 12 fala do início da igreja do Senhor Jesus, mas já na presente dispensação, quando então essa mulher, a mulher que está para dar à luz é a igreja do Senhor Jesus, e ela dá à luz ao filho varão, porque Jesus vem por meio da sua igreja, e a igreja então começa a ser perseguida por esse dragão. Primeiro o dragão tenta estragar os planos de Deus, vamos dizer assim, devorando o filho que está por nascer, mas a mulher é protegida e assim começa, ou recomeça de novo, alguns fatos interessantes relacionados à igreja e vai até a consumação dos tempos. Então essas duas partes do Apocalipse nos ensinam ou nos ajudam a ter uma visão completa de toda a nossa realidade espiritual neste mundo. Esse texto que nós acabamos de ler está falando sobre o desafio de sermos igreja no presente, aliás, em todas as épocas, mas no presente. Por que eu estou falando isso de imediato e eu vou demonstrar isso para os amados? Porque a visão dispensacionalista ou pré-tribulacionista, tem uns nomes esquisitos que alguns intérpretes usam para o livro do Apocalipse, e vocês podem depois conversar com o pastor Marcos a respeito desses nomes que eu acabei de falar, mas essas maneiras de interpretar o Apocalipse dizem que essas duas testemunhas seriam pessoas literais, que depois de que a igreja, depois do arrebatamento, da invenção, ou da ilusão, do arrebatamento secreto da igreja, essas duas testemunhas viriam literalmente e pregariam neste mundo, e até associam elas a Elias e Enoque, que foram arrebatados e que pelo fato de não haverem morrido fisicamente, como todos os mortais o são, eles viriam, voltariam e seriam mortos literalmente nessa praça da grande cidade, no texto que acabamos de ler. Mas, na realidade, isto está muito distante de ser a mensagem, como nós vamos ver, que Deus estava comunicando por meio de Jesus Cristo, revelando a João aqui para a sua igreja naqueles dias. E isto nós veremos que está relacionado não a duas pessoas fisicamente, mas a duas imagens que se remetem ou que nos fazem lembrar da igreja do Senhor Jesus. Mas, e aqui fala tanto da missão da igreja quanto do momento das tribulações ou da tribulação maior que a igreja passará. Mas antes de tratar disto, Jesus começa consolando a sua igreja nos versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção para você nesse texto é que a palavra de Deus fala de maneira inequívoca, em primeiro lugar, que o Senhor conhece a sua igreja verdadeira.
Então, antes de falar da ação da igreja no mundo, das tribulações, das dificuldades que a igreja vivenciará, Jesus revela a João que ele conhece bem quem é o seu povo e conhece também muito bem quem não faz parte do seu povo. E o instrumento por meio do qual Jesus vai demonstrar isto é por meio de um metro, ou de uma régua, ou de um caniço. Ele diz aqui, lembre das imagens, né? Então vou mostrar o que significam essas imagens aqui. Foi-me dado um caniço, diz João, semelhante a uma vara, e foi dito, meça. Bom, o instrumento que nós temos para medir algo, hoje em dia, seria, por exemplo, o metro, ou as medidas, os centímetros, os milímetros, os metros, os quilômetros. Nós usamos, por exemplo, o metro para eu saber quais são as dimensões do terreno onde eu habito e que eu comprei. Para eu dizer que uma propriedade é minha, eu utilizo então o metro, meço aquela propriedade e digo, isto aqui me pertence. Isto aqui que está fora dessas medidas não me pertence. Pois foi exatamente o que João recebeu das mãos do Senhor Jesus Cristo, um caniço, foi-me dado um caniço, e ele mediu. Medir o santuário para mostrar que ele conhece bem os limites daquilo que lhe pertence, e ele sabe bem aquilo que não lhe pertence. Nós podemos pensar no sentido espiritual do caniço, para não nos determos tanto nesse texto, como a regra principal, ou a régua que mede a nossa vida, que é a palavra de Deus. Quando ela é exposta, ela é pregada, ela é ensinada, ela vai medindo esse santuário, e o lugar onde Deus é adorado. E que santuário é este? Seria o santuário literal, ou uma restauração literal do culto do Antigo Testamento, ou do templo lá em Jerusalém, daquele santuário? Não. 1 Coríntios, capítulo 6, se você tiver agilidade para abrir aí, você pode acompanhar, mas deixa seu dedinho marcando aí em Apocalipse, capítulo 11. Acaso, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, o santuário a qual a palavra de Deus está se referindo aqui no sentido espiritual, são os santos do Senhor. O santuário não é um local onde, por exemplo, aqui nós estamos num auditório onde a igreja comunitariamente está se reunindo para adorar ao Senhor, comunitariamente. Mas o lugar onde Deus é adorado é na vida daqueles que Ele comprou por preço, por meio do sangue de Jesus Cristo, no nosso coração. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. Por isso que devemos viver em santidade. E o que regula essa adoração, o que faz com que eu tenha uma vida comprometida com o Senhor, uma vida de santidade diante de Deus, é a palavra do Senhor, que me ensina como Ele quer ser adorado, como é que eu posso glorificá-lo no meu trabalho, nas minhas relações pessoais, na minha família, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha esposa, a maneira como eu gerencio os meus negócios, ou como eu estudo para me preparar para um exame. Todas as áreas da minha vida, não deve haver um lugar onde Deus não seja glorificado e adorado. Por isso que 1 Coríntios, Paulo diz, o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, é lá que Deus deve ser adorado, não é fora de mim, é dentro de mim. E ele diz, você foi comprado por preço, agora glorifique a Deus no vosso corpo. Então, quando foi dada essa vara, é a maneira que a igreja deveria entender, o Senhor me conhece.
O Senhor sabe quem são os seus adoradores. O Senhor sabe aqueles que ele comprou por preço. E note que foi dado a João, porque João era o presbítero ou o pastor daquela igreja, ou de boa parte daquelas igrejas que receberam primariamente o Apocalipse. E a pregação da palavra, por meio da boca de João, da exposição bíblica de João, foi que fez com que o Espírito Santo de Deus revelasse aos escolhidos de Deus quem eram os santos. Por isso que essa medida foi dada, não foi Jesus que mediu, mas foi João que mediu o santuário, que é a palavra de Deus, que faz com que alguém se reconheça como crente no Senhor Jesus e adore ao Pai. E também esta mesma palavra revela quem não é de Deus. E quem está fora, quem está no átrio exterior, ou como disse a palavra do Senhor, desse lugar dado aos gentios. E aí vamos a outra parte, no versículo de número 2. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Aqui é mais um símbolo também. O Apocalipse tem algumas imagens, alguns números para nos lembrar do período da dispensação da igreja, ou um período em que a graça de Deus está sendo administrada à igreja, a partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, até o momento em que ele voltará. Esse período é chamado no Apocalipse de 42 meses, ou 3 anos e meio, ou tempos, 1, 2, e metade de um tempo, meio. Então, 42 meses, ou 1.260 dias. 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio, ou tempos e metade de um tempo. Todas são expressões para falar da presente dispensação da graça de Deus. Então, durante todo esse tempo em que Jesus está conhece os seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, ele também sabe aqueles que estão do lado de fora, aqueles que ficam do lado de fora e que estarão atormentando a igreja do Senhor Jesus e desafiando. Agora, isto é maravilhoso, nós pensarmos que Deus nos conhece, Ele sabe quem são os seus adoradores, e Ele sabe também quem são os seus inimigos. Quem são aqueles que desafiam a nossa fé, que afligirão a igreja. E isto é tremendamente confortador, não só para nós hoje, mas para aqueles irmãos, principalmente porque aquela igreja estava debaixo de uma perseguição cruel por parte do Império Romano. E eles viam muito dos seus irmãos sendo mortos. O próprio líder João fora não martirizado, devido ao rebuliço que poderia causar nas igrejas, mais um mártir como João morrendo, mas ele foi exilado. Só que a palavra de Deus não foi exilada, o Senhor encontrou João e revelou ali a sua palavra. E a partir dali, aquela palavra chegou àqueles irmãos, dizendo: olha, diante dos sofrimentos, das dificuldades que vocês passaram, ou estão passando, saibam, o Senhor os conhece. O Senhor sabe quem são os seus adoradores. Ele os mede por meio da sua palavra, por meio daqueles que estão expondo a sua palavra, e sabe muito bem aquilo que lhe pertence, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, e agora, depois de sermos confortados ou consolados, principalmente aqueles irmãos daquela igreja perseguida, o Senhor nos diz aqui, agora vai tratar acerca da vida da igreja neste mundo, seu papel de testemunha fiel e de santificação. Segundo lugar, esse texto nos diz que somos chamados para ser testemunhas do Senhor. Versículos 3 e 4. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias. Lembra que é a mesma coisa que 42 meses. Lembra que é a mesma coisa que tempos e metade de um tempo. São estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E aqui, 2 imagens, aliás, o Apocalipse trabalha muito com imagens extraídas ou presentes no Antigo Testamento.
E eu escolhi o texto de Zacarias. Você pode, por favor, abrir lá, deixar o seu dedinho marcando aí em Apocalipse e ir comigo em Zacarias, capítulo 4, versículo 2 a 6. Nós vamos olhar alguns textos desta noite, são necessários para melhor compreendermos aquilo que estamos vendo em Apocalipse. Zacarias 4, 2 a 6 diz assim, eu estou dando um tempo maior porque Zacarias, Abacuque, esses textos não são aqueles que normalmente nós procuramos com rapidez, não é? E me perguntou, o que vês? Respondeu Zacarias, olho e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é o nosso foco aqui trazer uma exposição desse texto de Zacarias, mas eu quero apenas mostrar que Zacarias está recebendo esta visão do Senhor, exatamente com essas imagens de candelabro, de vaso de azeite, 2 oliveiras, são imagens que remetem ao povo de Deus. E o povo de Deus está aqui nesse momento sendo guiados por Zorobabel para uma reconstrução da nação. E Zacarias deveria falar a Zorobabel que esse povo iria sim se estabelecer de novo na sua terra, não pela força, não por poder próprio, mas por meio do Espírito Santo de Deus. Então, estas imagens revelam claramente a reconstrução do povo de Deus. De maneira que candelabro, ou candeeiro, ou azeite de oliva, que era usada como combustível para iluminar, sempre estiveram presentes, desde o Antigo Testamento, as imagens da igreja do Senhor. Volte lá, por favor, lá para Apocalipse, no capítulo 11. Então, quando fala aqui, darei as minhas testemunhas, e diz aqui, são estas as 2 oliveiras, 2 candeeiros. Também nós devemos lembrar aqui as oliveiras, não só como povo de Deus, mas o símbolo que elas nos trazem, de onde era extraído o azeite, que é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus, e que é usado como combustível para que a igreja possa exalar ou emanar luz. As 2 oliveiras e os 2 candeeiros. E por que 2? Porque essa imagem das testemunhas, sempre de 2 em 2, estavam presentes não só no momento de se estabelecer uma verdade, mas também o próprio Senhor Jesus, quando mandou, por exemplo, os 70, na missão dos 70, os enviou de 2 em 2. Então a igreja sempre ia de 2 em 2. Nós vemos isto presente no ministério de Paulo, por exemplo, quando ele sempre tinha no mínimo mais um companheiro com ele, mas outros também, mas no mínimo mais um, de 2 em 2. Então esta imagem quer nos trazer à memória a própria igreja do Senhor Jesus, que é chamada para profetizar. Essas 2 testemunhas não são 2 testemunhas literais, mas são 2 testemunhas que simbolizam a realidade de uma igreja que profetiza. E eu vou já falar um pouquinho sobre o que significa profetizar. Mas eu quero chamar a sua atenção que elas, durante o período da dispensação, no versículo 3, 1260 dias, profetizarão vestidas de pano de saco, ou seja, sinal de humilhação. A igreja, para ser uma testemunha verdadeira do Senhor, tem que se conscientizar do seu estado de humilhação e de dependência do Senhor,
de arrependimento constante e vida de piedade, porque é isto que simboliza também o pano de saco. O momento em que as pessoas demonstravam arrependimento, nós vemos isso em muitas vezes no Antigo Testamento, elas se vestiam de pano de saco, colocavam um local cheio de cinza, arrumavam um lugar cheio de cinza, jogavam cinza e pó na sua cabeça para simbolizar arrependimento e total humilhação diante do seu pecado, ou pedindo graça de Deus que os estivesse perdoando. Esta deve ser a atitude da igreja do Senhor, enquanto testemunha neste mundo, de humilhação. A igreja nunca deveria estar vestida de pano finíssimo, ou de linho finíssimo, ou qualquer um outro símbolo que lembre realeza, porque isso lembra orgulho, lembra soberba. E quão distante, amados, nós estamos às vezes de algumas realidades relacionadas a alguns tipos de pregação por aí, que falam justamente o contrário, que a igreja deve ser um lugar de prosperidade material, não de prosperidade espiritual, mas prosperidade material, de que que as bênçãos espirituais de Deus são medidas pela quantidade de bênçãos ou qualidade das bênçãos materiais que você tem. Enquanto que a palavra de Deus diz, a igreja do Senhor, ela está assim vestida de pano de saco. Nós não temos tempo de olhar, mas eu desafio você depois a ler em casa, o capítulo 12 de Apocalipse, que fala da mulher. Essa mulher também é a igreja do Senhor. E essa mulher está no deserto. Ela não está no paraíso. Ela está no deserto, e diz o versículo 17, que irou-se o dragão, que é o diabo, contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, ou seja, os membros da igreja do Senhor Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus, versículo 17 do capítulo 12, os que têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o momento em que testemunhamos, somos testemunhas do Senhor, devemos adotar um sentimento sempre de dependência de Deus, de arrependimento do Senhor, reconhecimento dos nossos pecados, e que nós estamos nesse mundo como luzeiros, como candeeiros do Senhor, e regados por esse azeite da oliva, ou esse Espírito Santo de Deus, que pode nos fazer a estar diante de Jesus Cristo, como diz o versículo de número 4, de pé diante do Senhor da terra. Terceiro lugar, esse texto nos diz que fala agora do aspecto profético da igreja. Nós fomos chamados para incomodar o mundo. Fala aqui no versículo 3 que essas duas testemunhas deveriam profetizar. Agora é preciso falar um pouquinho sobre isso, porque esse termo profetizar está tão queimado nos nossos dias. Profetizar hoje é sinônimo de alguém chegar e estender a mão e dizer, eu profetizo e digo que você, meu servo, como se a pessoa tivesse possessa do Espírito Santo de Deus. É até um termo pesado associar isso ao Espírito Santo, mas como se essa pessoa tivesse possessa e estivesse falando alguma coisa totalmente vinda da parte de Deus. E isto é um engano tremendo dos nossos dias, porque a profecia, boa parte dos profetas, mesmo aqueles que receberam a revelação de algo futuro, de um evento particular que Deus manifestou na sua palavra, eles não era assim. Eles viam algo da parte de Deus e eles iam lá e falavam com as palavras dele, dizendo, olha, o Senhor está dizendo que se você não se arrepender, vai acontecer isso, isso, isso com você. Mas jamais eles eram como que possessos por Deus, porque Deus revelava a eles, e Deus usava todo o seu instrumento, o instrumento do seu servo, para falar a sua palavra. Mas boa parte da palavra profética do Senhor é a pregação da palavra de Deus. Então, diz o versículo 5, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus
devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem, têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. E esse é o verdadeiro sentido que significa profetizar por esse período todo. Ou seja, a profecia sai da boca da igreja do Senhor, dos seus filhos, o que a palavra de Deus que está saindo da igreja do Senhor, ela é fogo que devora, incomoda os seus inimigos. E tem mais, as pessoas vão ficar revoltadas e vão querer fazer algo contra a igreja. E a palavra de Deus diz, sim, essas pessoas certamente hão de morrer, mas não literalmente, não é uma guerra física aqui. A palavra que sai da boca e devora os inimigos é a palavra do Senhor, que quando elas profetizam, quando elas pregam a palavra, vivem de maneira piedosa diante do Senhor e com fidelidade e integridade, incomoda, mas ao mesmo tempo está trazendo sobre elas condenação. Esse é o verdadeiro significado de profecia. É interessante que Jeremias, não precisa você abrir lá, só se você quiser, Jeremias 23, versículo 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor: o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Ou seja, o conteúdo dessa palavra vai incomodar profundamente o mundo que está ao nosso redor. A igreja, ela está aqui medida e Deus sabe quem são os seus filhos. Mas eles têm um papel nesse mundo, não é simplesmente de esperar a segunda vinda de Cristo. À medida que eles estão testemunhando, vivendo com suas vidas, eles incomodarão pessoas. E sim, é isso mesmo. A palavra que sai da boca da igreja não deve ser água com açúcar. Não deve massagear o coração do pecador. Não deve se adequar aos tempos modernos, como nós ouvimos alguns discursos por aí, quase que dizendo, olha só, essa época aqui era a época mais antiga, mas a igreja tem que se modernizar. A palavra de Deus diz o contrário. A palavra do Senhor que sai da boca da igreja é fogo consumidor. Ou seja, ela contesta a suposta inteligência superior humana sem Deus e atesta a falibilidade dos projetos humanos. A palavra de Deus, ela humilha a arrogância humana. A palavra de Deus põe a pó a prepotência humana. E nós somos desafiados todos os dias. E os irmãos eu sei que os irmãos têm ouvido muito o pastor Marcos falar nesses dias, e vai falar muito mais no acampamento de vocês, sobre a tal da ideologia de gênero. As outras questões que têm desafiado os nossos dias, onde a palavra de Deus tem sido colocada de lado, e nós temos visto, eu tenho ficado tão triste de ver alguns irmãos, colegas, pastores, que no passado eu andei até próximo no sentido de me espelhar em alguns deles, trocando essa verdade que outrora eles pregavam por uma atualização filosófica, porque eu me recuso a chamar de teológica, para adequar a mensagem do Senhor a esses dias, porque nós temos que olhar com olhos de misericórdia. Claro, irmãos, que nós temos que olhar com olhos de misericórdia aqueles que estão padecendo, aqueles que estão sofrendo por consequências dos seus pecados. Mas olhar com olhos de misericórdia significa pregar a palavra do Senhor com fidelidade, dizer para eles, arrependam-se dos seus pecados. Deixe o perverso seu caminho. Ou como disse o apóstolo Paulo, tais fostes alguns de vós,
adúlteros ou beberrões, efeminados, mas vos lavastes, mas vos convertestes a Deus. Essa é a palavra genuína do Evangelho. E ela sempre incomodará quando ela diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Não é a palavra de Deus que está desatualizada, é o homem que perdeu os parâmetros completos de Deus e que quer que Deus se adeque à sua realidade. E aí a palavra de Deus então diz, sim, o fogo ele incomoda, ele arde, ele queima e ele dói, mas para aqueles que se convertem, o fogo do Evangelho também queima e destrói os pecados e transforma uma nova criatura. E as imagens que são tomadas aqui foram de Elias, que foi um profeta duro na sua mensagem, e é evocada exatamente a imagem de Elias aqui, quando diz, tem autoridade para fechar o céu para que não chova, e fala também, tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, uma das pragas, das 7 pragas, que foram instrumentos de juízo de Deus sobre o Egito. Ou seja, a mensagem, ela não pode ser negociada jamais. Elias foi um profeta duro, as pragas vieram como sinal de juízo de Deus. Assim é a igreja do Senhor. A sua mensagem é dura. E ela também é juízo do Senhor sobre aqueles que não atentam a ela. Se a nossa mensagem não incomodar mais, estaremos correndo sério risco de morrermos como igreja. Mas falando em morte, sim, haverá um tempo em que a igreja deixará de existir. 4º lugar, nós somos chamados a morrer por Cristo. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará, e seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos, dentre as tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. É isso mesmo que você leu e você ouviu, a igreja tem prazo de validade para existir, só que nós não sabemos até quando. Diz aqui, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar. Nós estamos agora no momento em que a igreja está proclamando a palavra de Deus às nações. Mas nós já ouvimos ecos de vários continentes, onde, por exemplo, quando nós ouvimos as histórias relacionadas à imigração muçulmana na Europa, nós nos espantamos que a Europa é um país, um lugar onde países, o berço da reforma protestante, ou países foram cristãos durante muitos anos e que deixaram de ser, nós já sabíamos, é um continente pós-cristão. Só que, como não tinha cristianismo mais, bases firmes do cristianismo, está chegando agora uma religião que odeia o cristianismo, que se levanta contra tudo que se chama Deus, e que vem com uma outra divindade, e que agora se levanta naquele continente para islamizar aquele continente. E a proposta é quanto mais filhos, melhor. Para que no prazo curto de tempo, a Europa mude a sua cara e deixe de ser a Europa que nós conhecemos hoje. Berço do cristianismo, fundamentada sobre a princípios e valores e morais cristãs. É isso mesmo, irmãos.
Nós não sabemos, eu não estou aqui dizendo que este é o movimento do fim, mas haverá sim uma perseguição intensa contra a igreja. No versículo de número 7 fala dessa besta que pelejará contra a igreja, as vencerá e matará. E isto está em perfeita consonância com o restante das Escrituras. No capítulo 13 de Apocalipse, você pode abrir aí, folhear 2 páginas adiante, no capítulo 13, versículo 7 e 8, fala sobre essa besta. Essa besta aqui, de Apocalipse capítulo 13, ela emerge do mar, ou seja, ela vem dos povos. E que o símbolo dela aqui, ela simboliza os poderes políticos. E quando eu falo poderes políticos, eu estou falando de nações contra a igreja, ou poderes políticos servindo aos propósitos de Satanás. E diz o versículo 7 do capítulo 13: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorarão, e tal, mas está aqui. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Lá em Daniel capítulo 7, no versículo 21 e 22, também fala sobre essa besta horrível. E diz, Daniel fala no versículo 21 do capítulo 7, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. É claro, aí você pode estar pensando, mas pastor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, meu irmão. Não prevalecerão contra a igreja enquanto for o tempo da proclamação, do testemunho que devem dar. Mas o tempo do fim está próximo. E esta é a grande tribulação, e culminará no fim do período da igreja. Irmãos, nós não podemos ser ingênuos. Eu não estou aqui dizendo quando que acontecerá isto, mas nós vemos sinais de que sim, há um cerco se fechando contra a igreja, por meio das filosofias, por meio de poderes políticos, por meio de poderes religiosos, de todos os lados a igreja tem sido desafiada a ser testemunha neste mundo, e aqueles que são fiéis estão sendo cada vez mais ameaçados por esses poderes. E a coisa vai piorar, porque ela culminará no fim do período da igreja. E diz mais o texto, olha aí, o que é aterrorizador. Então, muitos, versículo 9, agora do capítulo 11, de novo, dessas tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres dessas duas testemunhas. Então a igreja, ela espiritualmente fica morta, estirada, nessa praça dessa cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, ou seja, 2 lugares de abominação contra o Senhor. Sodoma, o lugar das abominações espirituais terríveis relacionadas à impureza sexual, símbolo máximo desse distanciamento do homem de Deus, onde era praticado a relações homossexuais, inclusive. E Egito, lugar onde o povo de Deus foi escravizado. Então, espiritualmente, ela fica morta naquela cidade, ou no mundo sem Deus. E as pessoas olham para esses cadáveres, ou se lembrarão da igreja, e elas não ficarão pensando de maneira saudosa sobre a igreja. Pelo contrário, elas sequer, a palavra de Deus diz que elas teriam a hombridade de pegar o cadáver e dizer, vamos sepultar esses cadáveres. Não é destinada à igreja, o mundo não lhes confere nenhum funeral digno, vamos dizer assim. Pelo contrário, eles ficam alegres. E eles dizem aqui que durante 3 dias e meio, essas testemunhas ficaram mortas. Só é você lembrar que é um período curto, perto dos 3 anos e meio. 3 anos e meio é o período da dispensação da igreja. 3 dias e meio é um período curto, que a igreja deixará de existir perto da vinda do Senhor Jesus. E eles dirão, então, no versículo de número 10,
eles realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, ou seja, haverá uma grande festa, dizendo que bom que essa mensagem dessa igreja que nos atormentava, que dizia que era pecado, dizia o que ia acontecer, ou o juízo de Deus, que bom que acabou, vamos festejar, vamos dar presentes uns aos outros, vamos viver agora como nós queremos. É por isso que eu fiz aquele alerta, se a mensagem do Evangelho hoje, da igreja, estiver deixando incrédulos alegres, gentios alegres, significa que essa mensagem já está corrompida, porque a verdadeira mensagem incomodará, e essas pessoas que não temem a Deus só ficarão felizes o dia que a igreja perder a sua mensagem por completo, ou seja, o dia que ela estiver morta. Eu lembro de uma professora no mestrado que eu fiz na Universidade Federal, e que na sala de aula, ela sabia que eu era pastor, ela disse, dos momentos de raiva dela, de um tema relacionado ao aborto que estava sendo discutida, ela disse, a culpa é desses retrógrados, desses evangélicos, desses cristãos malditos, que não entendem o que são os direitos das mulheres. Enquanto estiverem vociferando assim, eu posso ter esperança que a mensagem do Evangelho está sendo pregada com fidelidade ainda em algum lugar. Mas quando estiverem nos dando tapinha nas costas e nos chamando de que bom, que mensagem amigável, gostosa, nós devemos nos preocupar, inclusive com o nosso testemunho, irmãos. Será que a nossa vida incomoda alguém por aquilo que fazemos, somos, a moral que temos, os ensinos que proclamamos? Será que nós nos sentimos incomodados quando alguém nos chama de conservador? Você é muito conservador, será que nos causa de nós um orgulho? Ou será que nós, não, peraí, calma, não sou tão conservador assim, eu sou um cara legal. Amados, nós estamos caminhando para o fim. Eu não sei quando, a palavra de Deus não diz quando, mas estamos caminhando para o fim. E nós precisamos nos manter firmes diante do Senhor. Em quinto e último lugar, após esse período de 3 dias e meio também, amados, haverá aí sim um momento de regozijo para a vida da igreja. Nós somos chamados por Cristo para reviver nele. Mas depois de 3 dias e meio, versículo 11, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreviveram grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz do céu dizendo, subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Sim, haverá tempo em que o mundo viverá sem um aparente desconforto da igreja, mas depois de 3 dias e meio, Deus virá, Jesus Cristo voltará com poder e glória, e ressuscitará a sua igreja. Aqueles que ainda estiverem vivos naquele dia, serão seus corpos glorificados, mas aqueles que já estiverem mortos literalmente, porque essa morte da igreja é uma morte simbólica, significa que ela deixará de existir na sua proclamação, não incomodará mais tanto, mas ainda haverá muitos fiéis que estarão contemplando aquele dia. Serão então transformados e outros serão ressuscitados, mas aqui o que acontecerá é que literalmente nessa ressurreição, os santos se encontrarão com Cristo nos ares, e é nos falado então que haverá essa voz que diz, subi para aqui, e não será nada secreto, esse arrebatamento, diz que todo olho verá, e diz que essas pessoas, os seus inimigos, aqueles que não temem a Deus, contemplarão a igreja. Todos os inimigos contemplarão, porque aquele que não é em favor do Senhor é seu inimigo. E o juízo de Deus então acontecerá, simbolizado aqui
ou falado de maneira figurada, nesse juízo aterrador por meio desse terremoto, em que rui uma décima, ou seja, uma pequena parte de uma grande cidade onde ímpios morrem, mas muito mais ficarão vivos para atestarem a glória do Senhor, Jesus Cristo vindo em poder e majestade e poder, mas aí não haverá mais misericórdia para os inimigos de Deus. Apocalipse capítulo 6, abra lá por favor, nós já estamos concluindo. Apocalipse capítulo 6 diz que os reis da terra, versículo 15, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderão nas cavernas, dos penhascos, dos montes, naquele dia. Ou seja, não importa, não é classe social, não é se é homem, mulher, todos eles, se são inimigos de Deus, se esconderão. E nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. E agora esse cordeiro não vem mais como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, não, ele vem como um cordeiro com seus olhos agora de juízo. Livrai-nos da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Por isso que, naquele dia, voltando lá para o nosso texto, essas pessoas ficarão aterrorizadas, e vendo todo o terremoto e toda a natureza reagindo a essa vinda gloriosa de Jesus, eles se lançarão à terra horrorizadas, aterrorizadas, e darão glória ao Deus do céu. Isso não significa dizer que eles se converterão, porque já acabou o tempo da graça de se converter, o tempo em que eles podiam se juntar à igreja do Senhor. Eles permaneceram inimigos até o fim, mas mesmo os inimigos renderão glória ao Deus dos céus, e reconhecerão que estarão diante daquele de quem um dia todos os joelhos, de fato, como havia sido proclamado, iriam se dobrar, mas infelizmente ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, porque é o grande dia do juízo do Senhor. Amados, nós temos como desafio, nós temos um desafio tremendo como igreja, aliás, vários desafios aqui. Em primeiro lugar, devemos conservar o testemunho fiel e uma vida de piedade diante do Senhor. Se somos santuário de Deus, se somos testemunhas do Senhor, devemos manter uma vida de piedade e fidelidade diante do Senhor. Honrar esta palavra e viver por meio dela, não importam as circunstâncias. Ela é inegociável. Segundo lugar, nós devemos viver o Evangelho e as suas implicações. É isso que esse texto também nos diz. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Discípulo do Senhor também vai à cruz e morre. Estejamos, em terceiro lugar, nós devemos estar preparados para o grande dia do Senhor. A passarmos, se assim for da vontade de Deus, por essa grande tribulação. Eu não sei se vamos passar. Eu só sei que os sinais estão aí. Mas devemos nos preparar diante do Senhor e fortalecer as nossas famílias. Em quarto e último lugar, eu gostaria de falar àqueles que talvez ainda não tenham entregado a sua vida a Cristo. Se você não tem a Cristo como Senhor e Salvador, reconheça-o hoje. Peça isso de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode iluminar o seu coração. Mas que você ouça naquele dia
o vinde benditos do meu Pai. Irmãos, nós estamos com desafios tremendos como igreja do Senhor. Que Deus nos dê graça. Que nós não brinquemos com o evangelho que dizemos crer. Que nos comprometamos com o Senhor a cada dia. E pode ter certeza que não importará as tribulações, até mesmo a grande tribulação, naquele dia. E como todo o tempo Ele esteve contigo, naquele dia Ele te chamará. Subir para cá. Vamos participar da festa, das bodas. Agora sim. O período da igreja agora aqui é deserto. Mas haverá o tempo da festa do casamento. Que o nosso noivo, Cristo Jesus, virá se encontrar conosco. Até lá, vivamos vida de piedade e de compromisso com o Senhor. Fechemos nossos olhos e oremos. Nos preparando para a ceia também. Que é esse símbolo tão maravilhoso, esse memorial que Jesus nos deixou para lembrarmos que Ele pagou um preço naquele dia para que estivéssemos com Ele para sempre. Na cruz do Calvário esse preço foi pago. Deus amado, nós te louvamos pela mensagem que ouvimos. O alerta tremendo que ela nos traz. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida de santidade diante do Senhor, de compromisso contigo. Viver o Evangelho não é brincadeira, Pai. Dias terríveis virão, mas que o Senhor nos fortaleça até o fim. Cuida da tua igreja, Pai amado. O Senhor que nos conhece tão bem, ajuda-nos a nos manter fiéis. Pelas nossas forças nós não conseguiremos. Por isto, Pai, fortalece-nos com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Prepara agora o nosso coração para participarmos da ceia do Senhor. Que seja um instrumento de graça para nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.